Estou caminhando pra chegar mais perto, mas entre mim e a promessa há um deserto e eu não vou parar de avançar. Olá, bem-vindos ao nosso curso bíblico avançado, hoje com o tema 6, os hebreus no deserto. Como nós vimos na aula passada, os hebreus passaram aproximadamente 430 anos no Egito. E aí eles clamaram ao Senhor, Deus levantou um libertador e com braço forte tirou o povo do Egito. O povo fugiu do faraó, dos carros, dos exércitos do faraó, até chegarem ao Mar Vermelho, quando de forma divina, milagrosa, o mar se abriu e o povo passou como que em terra seca. Ao tentarem fazer a mesma coisa, os exércitos de Faraó naufragaram, pereceram, morreram. E agora o povo hebreu está no deserto. E o que é que nós temos no deserto? No deserto não tem relva, no deserto não tem plantação, no deserto não tem água, no deserto não tem recurso. E é justamente no deserto que Deus vai se manifestar de forma poderosa para esse povo, que nesse período de 40 anos de peregrinação, vão aprender a conhecer Deus de perto. Deus vai fazer milagres extraordinários diretamente, outras vezes por meio de Moisés e também por meio de Arão. É nesse período de 40 anos que Israel vai deixar de ser uma montoeira de gente e tornar-se-á na nação de Israel. Veja que quando eles chegaram no Egito, eram apenas 70 almas. Conforme os séculos passaram, eles se multiplicaram. E Êxodo vai dizer para nós que quando eles saíram do Egito, eles eram cerca de mais de 1 milhão de pessoas. 600 mil homens, fora as crianças, os meninos, as mulheres e outros povos que também se juntaram aos hebreus na saída do Egito. Então essa multidão de muito mais de 1 milhão de pessoas que agora está no deserto. E no deserto eles tiveram a oportunidade de ver sinais e prodígios de Deus acontecerem, mas também tiveram a oportunidade de ver o juízo de Deus se manifestando. Como assim, pastora? Quando o povo de Deus está no deserto e durante o dia uma coluna de nuvem caminha juntamente com eles, abrandando o calor do sol, né, a quentura do sol. E durante a noite, uma coluna de fogo também acompanha esse povo para que eles possam caminhar, iluminando e aquecendo o frio da noite. Isso é a mão de Deus, a misericordiosa, a poderosa ação de Deus socorrendo, livrando, abençoando. Já no deserto, eles vão ter todos os dias um pão diário que vai descer do céu logo pela manhã e nós conhecemos como o maná. Esse maná, que é o pão diário mandado por Deus, foi o sustento desse povo durante a peregrinação no deserto. Nós também tivemos a água saindo da rocha lá no Monte Horebe, quando o Moisés ele fere a rocha por conta da necessidade do povo que estavam passando sede. A água sai, a água flui da rocha. Isso é a maravilhosa ação de Deus no meio desse povo. E o que dizer das roupas que não envelheceram? Dos calçados que também não envelheceram, apesar, a despeito de uma peregrinação de 40 anos no deserto. Então isso nada mais foi do que a maravilhosa mão de Deus mostrando para esse povo os seus sinais, as suas maravilhas e os seus prodígios. Na mesma oportunidade, no mesmo período em que eles vivenciavam a maravilhosa misericórdia de Deus e socorro de Deus, eles também experimentaram os juízos do Senhor. Olha só, houve uma oportunidade, para você entender o que é que eu estou querendo dizer com juízo, houve uma oportunidade em que
Deus mandou fogo do céu nas extremidades do arraial, e todas as pessoas que estavam nas extremidades foram consumidas pelo fogo. Eram murmuradores, eram pessoas rebeldes, eram pessoas que se levantavam contra Deus, que se levantavam contra Moisés, que se levantavam contra Arão. Então o juízo de Deus veio e o fogo caiu nas extremidades do arraial e pessoas morreram. Houve também uma oportunidade em que Corá, Dotã e Abirão se rebelaram também contra Moisés, contra Arão, e aconteceu o quê? O chão se abriu, né? Fendeu-se o chão se abriu e engoliu tanto Corá quanto os seus seguidores e os familiares de ambos. Quer dizer, o juízo de Deus foi na hora. Também houve um momento, uma oportunidade em que se rebelaram novamente, em que murmuraram novamente, e por meio de uma praga, 14.700 hebreus morreram por conta dessa praga que surgiu no meio do povo de Deus e dizimou, né, e destruiu 14.700 hebreus de uma vez só. Então, isso representa, isso demonstra o juízo de Deus. Esse povo, durante a peregrinação de 40 anos no deserto, eles viram de perto a maravilhosa graça de Deus, misericórdia de Deus, a ação de Deus, mas eles também contemplaram muito de perto o juízo de Deus. Então foi um período marcado por muitos acontecimentos impactantes. E foi justamente nesse período de 40 anos no deserto, quando aquela montoeira de pessoas se tornaram na nação de Israel, no sacerdócio real, na propriedade particular de Deus, foi também nesse momento que surgiu a dádiva, né? Que originou-se, que Deus mandou a dádiva da lei. A lei foi dada, foi entregue por Deus, por intermédio de Moisés, nesse período de 40 anos no deserto. Por que a lei veio? Para que a lei veio? Esse povo precisava ter uma orientação, eles precisavam ser orientados, eles precisavam ser dirigidos, ser guiados por normas, por regras, para que eles pudessem aprender a conviver em sociedade e quando chegassem em Canaã, pudessem se estabelecer de forma organizada. Então a lei, ela vem para ser o aio, a direção, o norte desse povo. E ela tem uma fidelidade bastante importante. A lei, ela vem com a finalidade de ensinar e ao mesmo tempo santificar o povo de Deus. As leis, elas têm o cunho religioso, o cunho moral e o cunho ético. Elas são de cunho religioso, moral e ético. As leis, elas vêm por intermédio daquelas duas tábuas que nós conhecemos como as tábuas da lei ou o decálogo ou ainda os 10 mandamentos. É certo que a princípio vieram as duas tábuas com os 10 mandamentos, mas no decorrer do tempo, outras regras, outras normas, outras leis foram trazidas para regular a vida desse povo. Então, os 10 mandamentos, eles se dividem em duas partes. Os primeiros mandamentos vão regular, vão regulamentar, vão reger a vida do homem com Deus. E os restantes dos mandamentos vão regular, vão reger, vão organizar a vida do homem com o seu próximo. Então as leis, elas são de cunho religioso, de cunho civil e de cunho ético, tá? Vão regular a vida do homem em sociedade. A lei, na verdade, ela exigia nada mais, nada menos do que a perfeição. Então, um homem, para andar de acordo com a lei, ele tinha que viver e ele tinha que andar de forma perfeita. Logo, a gente percebe que nenhum ser humano foi capaz de guardar, de observar a lei em sua totalidade.
O único que conseguiu guardar a lei na sua totalidade foi Jesus de Nazaré, porque a lei exigia nada mais, nada menos do que a perfeição. Então, se o homem não era capaz de guardar a lei como se deveria, por que a lei veio? Por que a lei foi dada? A lei era o espelho de Deus que mostrava, que refletia para o homem o seu erro, a sua vida pecaminosa, a sua forma errada de viver diante de Deus. Então, a lei é o espelho de Deus, através do qual o homem se via como ele verdadeiramente era, reconhecia os seus erros e procurava, na medida do possível, andar de acordo com a lei. Nós podemos fazer uma contraposição entre o Monte Sinai e o Calvário. Como assim, pastora? No Monte Sinai, trovejou a lei de Deus. Por meio do Moisés, ela foi entregue para os hebreus. E a finalidade era levar o hebreu, levar os homens à santificação. Já no Calvário, foi o lugar onde o sangue do Cordeiro de Deus foi vertido. Então, no Calvário, Deus e o homem puderam se encontrar. E o Calvário tinha por finalidade, ou teve por finalidade, apresentar para o ser humano a salvação. Então, a contraposição entre o Monte Sinai e o Calvário de Deus é que um visava levar a santificação e o outro visava levar a salvação do ser humano. Nós vamos ver agora a lei de proteção social. É verdade que na sociedade dos israelitas não deveria haver pobres, mas os pobres existiam. Por causa da desobediência, da falta de observância aos mandamentos do Senhor, o fato é que os pobres existiam. Independentemente da forma que eles empobreceram ou a causa da sua pobreza, independente disso, os pobres precisavam ser protegidos e os pobres precisavam ser assistidos nas suas necessidades, sendo promovidos para eles no mínimo de dignidade possível. Então a lei, ela vem com a finalidade de proteger o ser humano. Nesse caso, de proteger os pobres. Existe uma lei que é chamada de a lei da terra. Eu sei que eu não estou dando passagem bíblica, eu estou só explicando, não estou falando das referências bíblicas, mas todas as referências bíblicas com relação ao que eu estou dizendo, com relação ao que eu estou falando, estão expressas na apostila. Inclusive, essa de proteção social que visa, resguardar, proteger e socorrer o pobre, está tudo na apostila, as referências desse assunto que nós estamos tratando, desse assunto que está sendo cuidado nessa aula. Aliás, o objetivo dessa aula, primordialmente, é falar sobre os princípios da lei de Deus, que foi um fato, foi um marco histórico que aconteceu nessa peregrinação de 40 anos do povo no deserto. Então existia uma lei, foi estabelecida uma lei que é chamada a lei da terra. O objetivo, voltando, é proteger e socorrer os pobres. Então a lei da terra dizia o seguinte, era estabelecido o seguinte, que a terra deveria ser cultivada, deveria ser tratada e plantada durante 6 anos. Então, por 6 anos, a terra era cultivada, a semente era lançada e a terra produzia. No 7º ano, não deveria se plantar nenhuma semente sobre a terra. Então, entenda, por 6 anos a terra era cultivada. No 7º ano, eles não cultivavam a terra. E existem 2 objetivos para essa lei. Primeiro, proteção e socorro do pobre. E segundo, proteção da própria terra,
do próprio solo. Você planta durante 6 anos e no 7º ano descansa. Descansa quem? Descansa a terra. Descansa o solo. Ela precisa ser renovada, ela precisa ser cuidada, ser preservada para ser fortalecida no próximo ano, no ano seguinte. Então esse 7º ano era considerado o ano sabático. Nesse 7º ano, ninguém cultivava a terra. Tudo o que essa terra produzisse era para ser usufruído pelos pobres. Então vamos entender direitinho? Por 6 anos, os donos de terra cultivavam as suas terras, plantavam e colhiam. No 7º ano era o descanso da terra. Então não se cultivava, não se plantava e não se colhia. Tudo o que a terra produzisse era para ser usufruído pelos pobres. Então a terra espontaneamente ela produzia sementes, né, que não produziram em sua época certa e produziriam agora. Essas sementes, esses frutos que eram produzidos nesse 7º ano era para socorrer os pobres, era para atender à necessidade dos pobres. Além da lei da terra, nós temos também a lei aos proprietários da terra. Como é que funcionava isso? Os proprietários da terra, eles deveriam colher os frutos que eram produzidos na sua terra, com exceção de colher as margens da terra. Então, todos os proprietários de terra colhiam os frutos produzidos na sua terra, com exceção daqueles que produziam-se às margens da terra. Esses frutos produzidos nas extremidades da terra não deveriam ser colhidos pelos proprietários. Esses frutos seriam colhidos pelos necessitados, pelos pobres. Vocês lembram da nossa querida amiga a Ruth, lá nos campos de Boaz? Então, a Ruth visitava os campos de Boaz e ela colhia nas extremidades da terra. Por quê? Porque esses frutos, eles eram para ser usufruídos pelos pobres, pelos necessitados. E também aquelas uvas, aquelas espigas que caíam quando estava sendo colhido, caíam, não deveriam ser recolhidos. Então, vamos entender essa lei de proteção social, porque ela visa também socorrer ao necessitado. Os proprietários de terra não deveriam colher nas extremidades da terra, porque esses frutos seriam colhidos pelos pobres, pelos necessitados. Ao colher os frutos, aquela espiga que caísse no chão, ou aquela uva que caísse no chão, não deveria ser recolhida. Aquilo ali seria recolhido pelos pobres, pelos necessitados. Veja que a lei, o princípio dela é de proteção. Realmente, o pobre tinha uma lei ou algumas regras, algumas leis que visavam a sua proteção e a sua manutenção. Nós também temos a lei que era determinada aos ricos. Então, aqueles homens mais abastados, aqueles homens mais ricos, a lei dizia que eles deveriam emprestar, deliberadamente, emprestar com liberalidade para os pobres, sem interesse, sem visar lucros e sem cobrar juros. Então o rico, em face da lei, ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de emprestar ao pobre com liberalidade, sem visar lucros e sem cobrar juros. No 7º ano, era o ano sabático também. Então, as dívidas, elas eram perdoadas. Por exemplo, um proprietário, um homem rico, emprestou para um pobre. O pobre tinha o dever de ir pagando a sua dívida por 6 anos. No 7º ano, a cobrança e o pagamento ficavam suspensos. Então a Bíblia vai dizer, a lei vai orientar
que os ricos não podiam fazer desse 7º ano pretexto para não socorrer os pobres. Eles deveriam estar sempre prontos para socorrer os pobres e, assim, com liberalidade, sem visar lucro e sem cobrar juro. E Jesus? Como é que Jesus lidava com os pobres e com as necessidades materiais? Jesus se importava tanto com os pobres quanto com as necessidades, das necessidades materiais das pessoas. Isso é tão verdadeiro que por 2 ocasiões ele estava reunido com grande multidão e chegou o momento de se alimentar. Eles já estavam juntos há muito tempo. Jesus, então, ele não dispensa o povo para voltar para casa com fome. Ele também não diz assim, olha, vamos fazer um jejum, vamos aproveitar que está todo mundo sem comer, que não tem comida aqui, e vamos fazer um jejum. Não, ele não fez isso. Ele nem dispensou as pessoas com fome e nem tampouco disse que as pessoas deveriam aproveitar a oportunidade para fazer o jejum. Ou ainda dizer, nem só de pão o homem viverá. Pelo contrário, ele se importava com os necessitados e nessas 2 oportunidades, o que Jesus faz? Ele abençoa o pão, ele abençoa o peixe e ele faz o milagre da multiplicação. Então Jesus se importava tanto com o necessitado, com as necessidades materiais dos homens, que ele fez o milagre da multiplicação em 2 vezes. E não só isso, mas ele curou os cegos, ele curou os paralíticos, ele curou os leprosos, ele curou aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue e já tinha esgotado todos os seus bens para ver se conseguia ficar livre daquele mal e já estava chegando à pobreza e não conseguia se libertar daquele mal. Jesus vai e cura aquela mulher necessitada e ele curou outros tantos enfermos e outras tantas enfermidades. Por quê? Para mostrar para gente que ele se importava sim com os pobres, com os necessitados e com as necessidades materiais das pessoas. E ele vai dizer que haverá um dia, o dia do juízo, em que ele vai dizer assim para algumas pessoas, vinde, benditos do meu Pai, porque eu estava nu e você me acolheu, você me cobriu, eu era estrangeiro e você me hospedou, eu era um necessitado e você me socorreu. Quer dizer, todas as vezes que nós socorremos alguém necessitado, alguém que está com frio, alguém que é estrangeiro, é como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus e somos bem-aventurados por isso. Já ele diz que outro grupo de pessoas, ele vai dizer assim, ó, para trás de mim, malditos, ou fora daqui, malditos, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Eu estava nu e vocês não me vestiram, eu era estrangeiro e vocês não me acolheram, eu era um necessitado e vocês não me socorreram. Então, todas as vezes que alguém tem na mão poder para socorrer um aflito, para socorrer um necessitado, pode fazer, sabe que deve fazer, mas não faz, é como se estivesse negando para o próprio Senhor Jesus. E ele disse que haverá um dia em que seremos cobrados por causa disso. Nós também temos estabelecido na lei a concessão do divórcio. Uma vez, Jesus foi interpelado pelos fariseus e questionaram o seguinte: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Na verdade, eles estavam testando Jesus. O divórcio, ele foi concedido por Moisés, mas ele era uma lei, um benefício permitido exclusivamente para os homens. Então, quando nós falamos em divórcio no Antigo Testamento, nós estamos falando de uma lei, nós estamos falando de um benefício que era exclusividade do homem. Segundo essa lei concedida por Moisés, ele poderia rejeitar, desprezar, se divorciar da sua mulher por qualquer motivo que fosse. Então, de repente, a mulher tinha um defeito,
não era do jeito que o homem queria, pensava, o homem se cansou daquela mulher. Isso eram motivos para o homem repudiar a sua esposa, desprezar a sua esposa e dar a ela carta de divórcio. E ele não teria mais nenhuma responsabilidade com a sua ex-mulher. Ou seja, ela deixou de agradá-lo, ele já não se interessava mais por ela, ele se cansou daquela mulher, a lei o protegia. E ele podia, né, se divorciar dessa mulher sem que isso lhe fosse imputado nenhuma responsabilidade. Ou seja, a lei protegia o homem divorciado, mas a lei não protegia a mulher divorciada. Ela era devolvida para sua família, ela era entregue para sua casa e não tinha direito nenhum, direito absoluto. Então um dia os fariseus, né, questionaram, interpelaram Jesus acerca disso e disseram: Senhor, é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo que seja? Aí Jesus, de forma muito sábia, ele vai dizer assim: olha, lá atrás, lá no princípio, Deus uniu o homem, a mulher, e disse que de dois seria feito uma só carne. E tudo aquilo que Deus unisse, o homem não separasse. Então, no princípio, era desse jeito. No princípio, era assim que funcionava. Não há lugar para separação. Lá no paraíso, quando o casamento é instituído, quando Deus abençoa a primeira união, não existe lugar para separação. Não existe lugar para divórcio. Jesus vai dizer o seguinte: olha, Moisés deu a concessão do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. Mas eu lhes digo, e aí Jesus vai regulamentar, ele vai restringir o divórcio. Jesus disse: eu vos digo que só é possível, só é permitido, só é cabível o divórcio por dois motivos. Primeiro, adultério, e segundo, prostituição. Se for causa de adultério, se for causa de prostituição, então cabe-se falar em divórcio. Do contrário, por qualquer motivo, por qualquer razão, como a lei dizia, ao homem não é permitido o divórcio. E aí ele vai explicar de forma bem conceituada o que é o adultério. Ele vai dizer assim: olha, o adultério é muito mais do que vocês pensam. Um homem, para adulterar, de repente, ele nem precisa efetivamente ter relações com uma mulher. Mas basta ao homem desejar a mulher do seu próximo e esse desejo passar a ser o sentimento do seu coração, ele já adulterou. Então veja que Jesus, ele restringe o divórcio ao adultério e à prostituição, e ele vai explicar minuciosamente o que é o adultério. Nem sempre o adultério, quando cometido, ele foi levado a cabo até o final. O homem desejou a mulher do próximo. Esse desejo passou a ser um sentimento do coração. Mas ele não ficou com essa mulher porque não teve oportunidade ou porque não deu jeito, né? Não teve oportunidade, não deu jeito, ele não ficou com ela. Mas mesmo assim, ele já cometeu o adultério no coração. E é quando eles trazem, né, aquela mulher adúltera na presença de Jesus e eles dizem: Senhor, a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus pega e diz para os homens: eu não a condeno, mas vocês, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então eles trazem um caso concreto para Jesus, aonde a lei determinava que a mulher adúltera deveria ser apedrejada, e Jesus diz: eu não a condeno, eu não apedrejo, mas vocês
aquele de vocês que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então a gente conhece a história, né? Do mais velho até o mais moço, foi saindo, até não ficar mais ninguém. Eu pergunto para você, Jesus, ele tinha algum pecado para não apedrejar aquela mulher? Ou Jesus não tinha autoridade moral para apedrejar aquela mulher? Ele nem tinha pecado e ele tinha autoridade sim. Mas nesse momento, quando ele ensina dessa forma, ele está mostrando que o espírito da lei está acima da letra. O espírito da lei excede a letra. E o princípio da lei supera a regra. Ou seja, a misericórdia precisa ser maior do que o juízo. Foi isso que Jesus quis ensinar quando ele mandou que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Muito bem. Aí nós temos uma lei, né, que é bastante criticada e que Jesus até dá uma alterada nela, que é a lei do olho por olho, dente por dente. A lei do olho por olho, dente por dente, nada mais é do que a lei da justa medida. Ela foi implantada por Moisés para que houvesse, né, a partir da sua implantação, relação de proporcionalidade entre o crime cometido e a penalidade recebida, entre o dano causado e o castigo imposto. Então veja, antes da lei do olho por olho, dente por dente, como é que funcionavam as coisas? Se alguém prejudicasse o olho de outro alguém e lesasse a visão da pessoa, esse lesado não repararia o dano de forma equilibrada, mas ele vinha e matava essa pessoa que lhe causou esse dano. Se alguém, por exemplo, quebrasse um dente de outra pessoa, não seria um dente que seria quebrado de volta, mas a cabeça arrancada fora. Então, antes da lei da justa medida, não havia proporcionalidade entre crime e pena, castigo, entre dano e uma medida de penalidade imposta. Não havia esse equilíbrio, sabe? Essa proporcionalidade. Então Moisés, para regulamentar a situação e para evitar, né, que as pessoas se matassem à toa, ele implanta essa lei da justa medida, que nada mais é uma lei que visa a proporcionalidade entre o dano causado e o castigo recebido. Veja só, alguém quebrou o dente de outro alguém. A lei da justa medida vai dizer o quê? Esse alguém que teve o seu dente quebrado vai vir e vai quebrar o dente do agressor. E assim por diante. Alguém, digamos que furou o olho de outro alguém, lesou a visão de outro alguém. Esse alguém lesado, pela lei da justa medida, ele viria e faria a mesma coisa contra o seu agressor. Então, a gente olhando de forma mais, como é que eu posso dizer, minuciosa, percebe que a lei do olho por olho, dente por dente, não foi uma coisa ruim. Foi uma coisa que trouxe uma proporcionalidade, né, para regular as situações de crime que aconteciam na época. Mas e se fosse um homicídio? E se fosse caso de alguém ter matado outro alguém? Como é que funcionava a lei da justa medida? Olha só, aí o homicídio a gente vai ver caso por caso. Por quê? Porque se for um homicídio doloso, isso tudo está na Bíblia, tá? Isso tudo está no Pentateuco, nos livros da lei de Moisés. Então, se for um homicídio doloso, que é aquele onde existe a intenção de matar, aquele crime de homicídio doloso, a pena era a pena capital. Então aí era
vida por vida, pena de morte. Mas se fosse um homicídio culposo, aonde não existe a intenção de matar, foi um acidente, foi alguma coisa que aconteceu, mas não era desejo que acontecesse. Se fosse um homicídio culposo, o agressor, não é? Aquele criminoso, ele seria recolhido, exilado numa cidade de refúgio. Sobre a cidade de refúgio, a gente vai estudar mais tarde em outras aulas. Mas você entende que se fosse homicídio doloso, é vida por vida, pena de morte. Matou, morre. Mas se fosse um homicídio culposo, onde não havia a intenção de matar, então o criminoso, ele era exilado, ele era recolhido a uma cidade de refúgio e lá ele ia ficar, tá? Mas também tem aquela questão onde se aplica essa regra de vida por vida. Por exemplo, alguém tem uma responsabilidade sobre uma situação ou sobre alguma coisa que é um perigo mesmo, é um potencial perigo, coloca em risco a vida de outras pessoas. E essa pessoa que tem a responsabilidade, ela não toma precauções para evitar aquele perigo, então vai ser aplicada a mesma lei, vida por vida. Como assim, pastora? Por exemplo, o exemplo está na apostila e nos livros da lei também você encontra bastante. Um homem é dono de um boi e esse boi é um boi violento. Esse homem sabe que o boi é violento, mas ele não toma nenhuma precaução, nenhuma medida para evitar que esse boi fira alguém. Ele não tomou, ele sabe que o boi é violento. Se esse boi violento chifrar e matar alguém, aplica-se a lei de vida por vida. O que significa? O dono do boi e o boi serão mortos. Então, nesses casos, aplica-se também a lei de vida por vida. Jesus disse nos seus ensinos: vocês sabem daquela lei de olho por olho, dente por dente? Pois muito bem. Eu vos digo que evitem, fujam do homem violento. E se alguém te der um tapa numa face, vire a outra face. Então Jesus, ele vai dizer que essa lei de olho por olho, dente por dente, ficou lá atrás. Porque se agora um homem perigoso, se agora um ofensor vier contra você, evita-o. Ou se alguém lhe bater numa face, ofereça a outra. Por quê? Porque a misericórdia precisa ser maior do que o juízo. O espírito da lei precisa superar a letra. Se não fizermos assim, estaremos ainda na lei. E Jesus ensina para nós que, muito embora ele conhecesse e ele guardasse a lei, ele estava acima da lei. Ele estava além da lei. Se ele consentisse, por exemplo, no caso daquela mulher adúltera que trouxeram o fato para ele, se ele tivesse consentido no apedrejamento dela, ele estaria concordando com a lei. Mas na medida em que ele ensina que se eu tenho pecado, então eu não devo apontar o pecado do meu irmão, no momento em que ele ensina que a misericórdia precisa ser maior do que o juízo, nesse momento ele está aprimorando a lei. E ele está dizendo que a lei vida por vida, a lei da justa medida, do olho por olho, dente por dente, ficou lá atrás. Agora nós estamos vivendo a lei do perdão, a lei da misericórdia, a lei da graça de Deus. Eu quero que vocês preparem como atividade dessa lição 6, desse tema 6,
Eu quero que vocês respondam as 4 questões que estão no finalzinho da lição e postem as respostas para que eu possa corrigir e aferir os pontos para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu já caminhei bastante